Agradeço aí ao Projeto Religare também pelo convite, pela confiança. E eu aproveito para pedir ao Mestre Jesus que esteja conosco durante esses momentos em que estaremos aqui conversando a respeito da doutrina, conversando a respeito do Evangelho, e que a espiritualidade amiga nos conduza, né? E nos intua a um bom entendimento das lições que iremos tratar. Pessoal, se por acaso minha internet estiver dando falha, alguém me avise, que aí eu tento conectar o cabo, mas eu acredito que vai dar, tá? Outra coisa, as contribuições são sempre bem-vindas, tá? Tanto pelo chat, ou pode também abrir o microfone, não tem problema nenhum. Eu não vejo problema nessas questões, não. Eu acho que toda contribuição, toda pergunta, todo tipo de situação é válido para que a gente junto cresça e amadureça, né? Então eu estou trazendo aqui um pensamento, mas cada um aqui tem um pouco a contribuir para que a gente compreenda melhor a lição. Bem, e o tema, né, como foi falado pela Adriana, é Missão do Homem Inteligente na Terra. E trata-se do item 13 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo 7 tem o título de Bem-aventurados os pobres de espíritos, né? E esse item 13 é um item muito curioso, porque o espírito que assina essa mensagem, ele nos traz um alerta para a nossa responsabilidade diante dos nossos compromissos. E é curioso por quê? Porque os espíritos, eles não têm, vamos dizer assim, rodeios para falar. Eles falam de forma muito direta. E, e quando a gente conclui o capítulo 7 com essa mensagem desse espírito, a gente pega para nós, né, essa responsabilidade tremenda diante dessa missão que cada um de nós tem na Terra, independente do tamanho dessa inteligência que a gente vai conversando aí a respeito desse tema aí ao longo do estudo. Mas a gente não pode falar dessa missão do homem inteligente na Terra sem antes contextualizar um pouquinho o capítulo 7, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que inicia-se com a primeira bem-aventurança, trazidas lá no Evangelho de Mateus. Aqui Kardec compilou para a gente a versão do Evangelho de Mateus, né, que é o capítulo 5, versículo 3, Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Então, essa bem-aventurança, ele vai desenvolvendo ao longo do capítulo 7, deixando claro para a gente a lição de humildade, né, que são os bem-aventurados os pobres de espírito. E essa lição de humildade vai sendo complementada pelas instruções dos espíritos ao longo do capítulo, que são 13 itens, né, e também compilada aí pelo nosso codificador de uma forma que vai facilitar o nosso entendimento. Então, para expor de forma clara a ideia de humildade, os espíritos, eles vão trazer para a gente as colocações de forma direta, como eu disse, né, que é o espírito Ferdinando traz na última, mas os demais espíritos também trazem de uma forma muito direta, muito clara, com a visão muito ampla e muito papo reto mesmo, para que a gente não tenha nenhuma dúvida. Quando eu leio essas mensagens, eu fico sempre pensando a respeito desse papo reto, que muitas vezes a gente faz rodeio, rodeio, rodeio para falar algumas coisas e acaba que não fala direito, e eles chegam e falam de uma vez só. Por que eles fazem isso? Porque eles têm uma missão. E a missão deles é nos esclarecer. A missão deles é fazer com que a gente entenda, né? Então, de fato, a fala tem que ser direta. Então, é uma chamada à nossa responsabilidade, é um alerta para que a gente vá trabalhando o nosso orgulho, né? Tem um item, eu não vou me lembrar o número, mas tem um item que é humildade e orgulho nesse capítulo. Então, para a gente trabalhar o orgulho, trabalhar o egoísmo, trabalhar a vaidade, trabalhar a ociosidade, é uma chamada para a gente ter humildade de entender o que é humildade. É um alerta, tipo, não se faça de humilde, não se engane, não tente ser o que não é, não tente ser humilde. Você tem que entender o que é
humildade primeiro, e não se mascarar de humilde. Então, quando ele fala dessa humildade, ele não está falando daquela humildade das pessoas que muitas vezes a gente confunde com aquela pessoa que tem poucos recursos. Não é essa humildade de pessoas que têm poucos recursos. Mas também não é aquela humildade da pessoa que se faz de vítima. Aquela pessoa que, sabe, se faz de incapaz. Essa humildade também não é a que ele está falando, porque isso aí, na verdade, é orgulho. E aí é uma cilada. E essa cilada leva à ociosidade. E a ociosidade é a porta aberta para um monte de sombra. Então, o sujeito, ele não se esforça para poder aprender, para poder evoluir, para poder constituir uma inteligência, para poder se desenvolver. E ele ainda fica crente que ele está ocupando a posição de humilde. Então, ele não percebe o tamanho da cilada que ele está se metendo. Ele está se afastando da lei de trabalho, consequentemente da evolução, e se mascarando de humilde para justificar a si mesmo e ao grupo, né, ao seu redor, a sua ociosidade. E não pode ser assim. Por isso que, para entender de humildade, tem que ter autoconhecimento, tem que entender de si. E é isso que a gente vai falando aqui ao longo do estudo. Então, entender de verdade o que é humildade é reconhecer as nossas condições e as nossas limitações. É crescer, é evoluir, mas sempre dando condições para que o nosso irmão cresça e evolua junto com a gente. Parece difícil, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui para a gente poder entender. Lembram de João Batista? Aquele João Batista. Tinha uma missãozinha pequena. Todo mundo lembra de João Batista. João Batista, ele ensinou multidões. Ele pregou e abriu o caminho para Jesus. Ele fez uma participação assim gigantesca no momento em que ele teve encarnado. Então, ele cumpriu sua missão. Então, ele adquiriu inteligência, desenvolveu a inteligência, trabalhou a inteligência, foi reconhecido na região onde ele atuava. Consequentemente, ele tinha uma, entre aspas, uma fama, boa ou ruim, mas ele tinha, porque ele tinha seguidores, mas também tinha perseguidores, né? E ele tinha a sua reputação a honrar, certo? Mas ele sempre se manteve humilde. E ele falava assim, deixa eu ler. Eu batizo vocês com água para arrependimento. Para aquele que vem depois de mim, porque aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista, ele sabia quem ele era. Ele tinha conhecimento de si, ele tinha conhecimento e reconhecimento das suas potencialidades, mas ele também sabia quem ele não era. E aí é que está a voz que clama no deserto, Antônio Carlos. Isso mesmo. Então, ele sabia exatamente quem ele era, a sua condição, suas potencialidades, mas ele também sabia quem ele não era. E está aí impregnada a humildade nele. Então, a humildade é essa virtude que nos dá o sentimento de fraqueza e também o sentimento de limitação. Porque a humildade é modéstia. Ser humilde é permitir que a vontade de Deus floresça em cada um de nós. É ter confiança, é ter aquela fé que a gente sempre fala de ser fiel às leis de Deus. Então, João Batista, ele viveu o tempo todo assim. Ele nunca se considerou, vamos dizer, na linguagem popular, aí, a última bolacha do pacote. Ele se manteve firme durante toda a sua missão, vivendo, aprendendo, ensinando e sabendo como se portar e fazendo com que aqueles que estão perto dele também evoluam. Cada um a seu tempo. Cada um com a sua percepção, cada um com sua limitação.
E tem uma característica importantíssima de João Batista, que também nos leva a uma reflexão, e que é importante que a gente pense a respeito disso sempre, é que ele tinha seus momentos de introversão, que eram aqueles momentos em que ele passava no deserto, e ele tinha seus momentos de extroversão, que era aquele momento em que ele se misturava com o povo. Então, João Batista, ele vivia entre o deserto e entre as multidões. Ora olhando para dentro de si, ora analisando o povo, ora analisando o comportamento humano. E nesse processo de olhar para si e olhar para o outro, ele sabia exatamente como tocar o coração de cada criatura. E suas palavras, a gente sabe que eram palavras firmes. E era também sem rodeios. Ele denunciava qualquer tipo de transgressão à lei de Deus ou à caridade. Porque ele não se afastava das leis de Deus. E porque ele era um espírito que cumpria a sua missão, assim como esses espíritos que estão aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu falei, que fala tudo para a gente sem rodeios. De forma clara, de forma direta, de forma coesa, para que a gente compreenda. Então, eu quis trazer esse exemplo aí do João Batista, principalmente essa questão de introversão e extroversão. Porque muitas vezes a gente olha só para o outro, esquece de olhar para a gente. Olha para o outro, esquece da gente. Então, temos que fazer essa balança funcionar. Aí, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai ter um trecho que vai falar assim, ó, sede generosos e caridosos sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade, que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados do orgulho. Ou seja, quando a gente percebe que o orgulho está invadindo o nosso coração, a gente tem que pensar que a gente não precisa provar nada. Porque o orgulho, ele faz a gente querer ser mais do que é. Né? Então a gente tem que lembrar que eu não preciso provar nada para mim, eu não preciso provar nada para o outro. E aí a gente vai demolindo esses altares, esses andares desse orgulho, aos poucos. Né? Então, a partir desse momento, a gente vai passar a agir de uma forma mais natural. E a gente vai eliminando de nós aí essa soberba, esse sentimento que a gente tem em algumas situações de achar que a gente é mais do que é. Porque o orgulho nos leva a sempre pensar isso. Agora, é uma característica da humildade, né? E a humildade, a gente tem que lembrar que é um dos valores essenciais da alma, que ela tem como característica, né, estimular para que a gente examine as nossas fraquezas. Então, é característica do humilde entender e estar o tempo todo examinando suas fraquezas. Opa, onde que eu estou falhando? Onde que acontece isso? Onde que acontece aquilo? Ao contrário do orgulhoso. O orgulhoso, aquele que tem um amor próprio excessivo, ele estimula a evitar essa observação. Não quero saber se eu estou errando, não. Eu sou melhor, eu posso errar. Entende? Então, deixando a pessoa cega diante dos sentimentos e das atitudes. Então, é característica do pobre de espírito, que também a gente chama de humilde de espírito, a modéstia. É característica dele a simplicidade, a pureza. E era isso que Jesus priorizava nessa primeira bem-aventurança. Então, a primeira bem-aventurança é ser pobre de espírito, é ser simples, para que você consiga absorver melhor os ensinamentos que ele vem trazer. E lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, quando os espíritos são questionados sobre a capacidade do homem de vencer suas más inclinações, eles respondem a Kardec que o homem venceria suas más inclinações com pouco esforço. A vontade é que lhes falta. Então, essa vontade, ela poderia ser descrita por Emmanuel também, quando ele chega para Chico e fala, Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Aí ele fala também, né, a disciplina antecede a espontaneidade, nos lembrando cada vez mais de 3 características do humilde que nós também temos que trabalhar em nós com muita frequência. Que a primeira é manter viva em nós a vontade de aprender, ou estudo.
Então, a vontade de aprender tem que estar viva em nós o tempo todo. O conhecimento de si é entender profundamente de si, não de forma rasa, mas realmente se mergulhar nos sentimentos. E o trabalho, que seria a prática e o movimento. Fazer algo de bom com tudo que aprendeu no primeiro item e também no segundo, a partir do conhecimento de si. E é importante a gente lembrar que se a gente tiver só conhecimento, se eu tiver só a boa vontade de aprender, mas se eu não trabalhar, só esse conhecimento, ele não me faz avançar muito. A pessoa não avança só com o conhecimento. Avança, na verdade, avança muito pouco. Então, o estudo sem a prática é só acúmulo de conhecimento. Então, é importante que a gente faça as obras acontecerem para que a gente atinja a nossa missão, né? No livro Fé e Vida, no capítulo 18, esse livro do Emmanuel, tem uma lição, essa lição vai dizer assim, ó, é a única frase da lição, gente. A disciplina começa no lar e a rebeldia também. A disciplina começa no lar e a rebeldia também. Então, a gente precisa de orientação para que a gente adquira disciplina. A gente tem mentores ao nosso dispor, a gente tem a nossa intuição, a gente tem todos os recursos que Deus nos oferece para que a gente trabalhe as questões pendentes em nós para nos melhorarmos, né? Mas dá trabalho. Dá trabalho. A disciplina dá trabalho. Então, a gente tende a condicionar nosso cérebro de uma forma que seja mais confortável para nós. É mais fácil se manter lá no deserto ou é mais fácil se manter na multidão, a exemplo de João Batista? Depende. Depende de cada um. Mas é tudo questão de equilíbrio. É tudo questão de equilíbrio. Não dá para ficar só no deserto. E também não dá para ficar só na multidão. Tem que achar o ponto de equilíbrio entre os dois. E a gente precisa de ajuda para achar esse ponto de equilíbrio. O deserto incomoda e a gente foge para a multidão sem resolver os conflitos. E vice-versa. Né? Aí no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, ele vai trazer vocês me permitam ler aqui, vai trazer outro exemplo só do orgulho e egoísmo, só para a gente já passar para o item 13. Ele vai falar assim, ó, os homens de ciência e de cultura, segundo o mundo, geralmente têm uma opinião tão elevada de si mesmo e de sua superioridade que olham as coisas divinas como desprezíveis para merecer sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, em suas vaidades, não podem se elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo e a todos os eleva a negar forçosamente o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. E aí a gente vê aí esse exemplo claro de orgulho, quando a gente percebe que, à medida que o homem vai adquirindo essa inteligência, ele vai ampliando a sua inteligência, ele vai entendendo que ele é mais, que ele pode mais, que ele tem controle, que ele entende de tudo. E ele não entende nada. Né? Ou seja, essa capacidade que ele tem de resolver as situações dá para ele uma sensação de poder que é ilusória. Que é ilusória. E que, na verdade, o que está sendo falado aqui é que ele tem oportunidade. Olha, você tem essas oportunidades na sua mão. E você tem o livre-arbítrio de usá-la como quiser. Então, você tem, por exemplo, a sua inteligência. Você pode usá-la para criar vacinas ou você pode usá-las para criar bombas. Ah, você não veio capacitado e não nasceu num ambiente propício onde você possa desenvolver sua inteligência. Você vai ter riquezas materiais, acúmulo de riquezas materiais. Você também tem opção. Ou você pode gerar empregos e ajudar muita gente, ou você pode acumular
e não ajudar ninguém, fechar os olhos e não fazer nem sequer uma doação e pronto, e é isso mesmo. Ou você pode vir sem nenhum dos dois, nem com oportunidade de ampliar a sua inteligência intelectual, tá? Que a gente vai saber que existe umas diferenças aí, e também sem recursos financeiros para fazer algum tipo de obra. E aí é neste momento em que ou você auxilia com a sua moralidade, ou também você simplesmente deixa a vida passar. Então você tem a oportunidade de trabalhar o orgulho ou a humildade em qualquer situação. É importante pensar nisso. E aí, quando a gente vai para o item 13, que fala a missão do homem inteligente na Terra, a gente precisa compreender o que é missão. Aí lá no dicionário, diz para a gente que missão é uma incumbência que alguém deve executar a pedido de outra pessoa, né? Que é um dever a cumprir, uma obrigação. Então, a gente pode definir, por exemplo, que a missão pode ser uma razão de ser da nossa vida ou da nossa reencarnação, ou um propósito pelo qual nós trabalhamos para atingir nossa perfeição? Podemos, por exemplo, dizer que o objetivo da encarnação seria uma missão? Só para a gente refletir. Porque lá na questão 573 do Livro dos Espíritos, eles vão perguntar assim, em que consiste a missão dos espíritos quando encarnados? E a resposta é um pouquinho longa, mas ele vai trazer para a gente algumas informações importantes. Ele vai falar primeiro que é instruir os homens a ajudar no seu adiantamento. Então, uma das missões do espírito encarnado, instruir os homens a ajudar no seu adiantamento. Outra, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Outra, depuração do espírito, né? Sua purificação. Então, temos missões. Cada um tem a sua missão, cada um tem a sua função. Não adianta a gente pensar que missionário é só aqueles grandes espíritos, não. Cada um de nós tem sua missão a ser cumprida, e ela precisa ser cumprida para que a gente atinja o nosso objetivo, que é chegar à perfeição. E para a gente conseguir atingir essa missão, né, essa instrução, ajudar a instruir os homens, melhorar as instituições do meio que a gente vive, nos depurar, Deus nos dá a principal ferramenta para que a gente cumpra essa missão. Ele nos dá a principal ferramenta e nos dá as ferramentas auxiliares. Ele vai nos ajudando o tempo todo aí com essas ferramentas para que a gente consiga cumprir essa função, essa missão. E ele está falando aqui diretamente, nesse item 13, a inteligência. Né? Aí lá na questão 23 do Livro dos Espíritos, o espírito ele é denominado como um princípio inteligente do universo, ou seja, um ser que pensa, um ser que raciocina, que aprende, que planeja, um ser que ensina. Significa que a inteligência da gente ela é passível de ser desenvolvida. Então, ela existe para ser desenvolvida, para ser ampliada. Né? Aí o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo tem aquela frase que a gente repete várias vezes. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Né? Desenvolvam-se, trabalhem, aprendam, façam, ame. Né? Porque o nosso saber é limitado, mas o amor não é. A gente vai entender a diferença disso também. Mas o tempo todo nos chama para o amor e para o crescimento de instruções, de inteligência, de sabedoria. Né? Basta a gente lembrar da evolução da espécie. O homem primitivo é onde que a gente está hoje, nos seus avanços que foram feitos materialmente para que a gente tivesse uma vida mais confortável. Pessoal, se alguém quiser falar alguma coisa, tá tranquilo, viu? Mas vamos lá. O que é inteligência? Quando pergunta o que é inteligência, dentro também do dicionário vai falar para a gente que é a faculdade de conhecer, de aprender, de resolver problemas, de resolver conflitos, de adaptar-se a novas situações.
Até meia-noite, Rose. Ou seja, é tudo que forma as nossas características intelectuais, né? A nossa faculdade de compreender, de raciocinar, de pensar, de interpretar, de criar. Então, a inteligência é uma das principais distinções entre o ser humano e os animais. Né? O nosso pensamento contínuo, a nossa capacidade de criar, ela está ligada à inteligência. E tem duas inteligências principais que a gente precisa trabalhar: a inteligência moral e a inteligência intelectual. A inteligência moral, ela está ligada à sabedoria. Ela vem da bagagem de vidas pretéritas da gente, ela vem do nosso controle emocional e ela está intimamente ligada no campo dos sentimentos. Aí a gente lembra daquele tiozinho que mora lá na roça, lá no campo, que não estudou nem o pré-primário, mas que tem uma riqueza de conhecimentos que encanta. Né? Então, aquele tiozinho lá que tem uma envergadura moral admirável, que é humilde, mas que tem conhecimento de sobra, porque aprende com a natureza, aprende com os recursos que a natureza lhe dá, aprende de pai para filho. Então, ele tem ali uma inteligência moral desenvolvida. Tá? E aí a gente tem a inteligência intelectual. Gente, só voltando aqui. Não quer dizer que para desenvolver inteligência moral tem que morar lá na roça, não, tá? Só um parêntese. Foi só um exemplo que eu dei. Inteligência intelectual. Ela já está ligada aos nossos conhecimentos, ao nosso desenvolvimento da intelectualidade, que também está ligado às nossas tendências ou aptidões. Então, aí sim, a inteligência intelectual ela tem relação direta com o que a gente aprende, né? Com as oportunidades que nos são dadas para que a gente estude. Então, ela tem relação, por exemplo, quando o indivíduo tem alguma facilidade para lidar em determinadas áreas a partir do momento que ele começa a estudar, que aí desperta. Por exemplo, ele tem uma aptidão maior para a área de humanas, ou para a área da ciência, ou para artes. O que nos leva a entender também que a gente, então, vai ter aí inteligências múltiplas, porque nós não sabemos de tudo, nosso conhecimento é parcial. E é isso que os espíritos estão trazendo para a gente aqui nesse capítulo 7, principalmente nesse item 13. Nós não sabemos de tudo, nós não entendemos de tudo. E o homem, alguns homens, né, vamos dizer assim, acha que entende de tudo. Basta a gente olhar nas escolas. O aluno tem lá, sei lá, 10 matérias. Ele não é bom nas 10. Ele vai ser bom, ele vai se destacar em algumas, que ele tem mais aptidão, e em outras ele vai ter que se esforçar mais, mas ele não vai saber todas na sua totalidade. Né? Então, isso que a gente tem que entender. Né? Até para a inteligência intelectual, vai ter um limite, vai ter um parâmetro. E é fundamental que a gente desenvolva a nossa inteligência intelectual. É fundamental. Mas é fundamental que a gente use esse conhecimento da nossa inteligência intelectual para o bem comum, para que a gente desenvolva em nós a inteligência moral. Então, eu tenho que saber usar a minha inteligência intelectual para ajudar o próximo e o meio onde eu vivo, senão não vai adiantar. Tem um cientista norte-americano que ele tem uma teoria, eu não vou entrar nesse não, mas só para o nosso conhecimento, uma teoria das inteligências múltiplas. Quando ele desenvolveu esse estudo, ele informou que existia 7 inteligências. E isso aí, eu lembro, até que hoje em dia não está sendo muito usado não, mas já teve uma época aí que foi muito usado no ramo empresarial, principalmente na questão de programação neurolinguística, para saber onde que o funcionário se encaixava melhor. Porque falava lá que tinha uma inteligência que é uma inteligência interpessoal, outra que era intrapessoal, uma inteligência físico-sinestésica, inteligência musical,
inteligência linguística, inteligência naturalística. São várias inteligências que foram estudadas e que fazem muito sentido para a gente. E que, se a gente analisar, a gente vai perceber que cada individualidade vai aprender de uma maneira e vai se desenvolver dessa maneira. Significa dizer que algumas pessoas aprendem mais quando leem, outras quando escutam, outras quando desenvolve uma peça de teatro, quando escreve, né, Isabela? Então, assim, é muito interessante esse estudo dele. Eu vou mandar no grupo lá depois para a gente conversar a respeito. E no livro O Consolador, na questão 204, ele vai falar para a gente. Chico vai perguntar para Emmanuel assim: a alma humana pode se elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? E aí ele vai responder, Emmanuel responde, né? O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então, é necessário o equilíbrio entre um e o outro para alçar esse voo, né? As duas asas. Do círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Então ele está falando que o adiantamento moral ele tem que vir em primeiro lugar, sempre. O adiantamento intelectual sem o adiantamento moral pode gerar uma queda, por isso que são duas asas. E ele diz que é necessário esse equilíbrio para que se dê, né? Para que se evolua, para que vá. Então é importante a gente sempre lembrar dessa inteligência ou desse adiantamento intelectual e adiantamento moral. Um não vai sobreviver sem o outro. E aí, na questão 208, só para a gente complementar aqui, na 208, ainda do Consolador, a pergunta vai ser a seguinte: há uma tarefa especializada da inteligência no orbe terrestre? Há uma tarefa especializada da inteligência no orbe terrestre? E a resposta é: assim como numerosos espíritos recebem a provação da fortuna, do poder transitório da autoridade, aos que recebem a incumbência sagrada em lutas expiatórias ou em missões santificantes, de desenvolverem a boa tarefa da inteligência em proveito real da coletividade. Todavia, assim como o dinheiro e a posição de realce são ambientes de luta, onde todo o êxito espiritual se torna mais porfiado e difícil, o destaque intelectual muitas vezes obscurece ao mundo a visão do espírito encarnado, conduzindo-o à vaidade injustificável, onde as intenções mais puras ficam aniquiladas. Então aí a gente vê a vaidade, que é o braço do orgulho, que a gente está falando desde o início, que a gente tem que combater. Então, existe aí uma tarefa especializada na inteligência, mas que o homem encarnado tende, às vezes, a não trabalhar em si a humildade e acontece de haver quedas, né? Da vaidade chegar e acabar aniquilando e atrapalhando todo o trabalho. Então, ser inteligente, se a gente for pensar bem, é manter-se em um padrão de humildade e de equilíbrio diante de todas as possibilidades que a vida nos apresenta. Então, manter-se equilibrado diante de tudo que a vida nos apresenta. Aí eu lembro que no interior fala assim, é não deixar subir na cabeça. Não deixar subir a cabeça. Mas vamos lá. Eu vou ler, pessoal, a lição, porque a lição é curtinha,
e a gente vai destacando algumas situações depois, tá? Então, o item 13, a missão do homem inteligente na Terra, o espírito protetor é Ferdinando, Bordeaux de 1862. Ele vai trazer para a gente assim: não vos orgulheis do que sabeis, pois esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Então, primeiro ele vai falar do saber, né? Não vos orgulheis do que sabeis. Então, guarda essa palavrinha, sabeis, que a gente vai falar sobre ela. Mesmo supondo que sejais uma das intelectualidades na Terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Se Deus vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver vossa inteligência, foi porque ele quis que fizesse uso dela para o bem de todos. Esta é uma missão que ele vos dá ao colocar em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver, a vosso modo, as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca nas mãos do seu aprendiz não lhe mostra o que ele deve cavar? E o que direis se seu aprendiz não lhe mostra? O que direis se o seu aprendiz, ao invés de trabalhar, levantasse sua enxada para o atingir o mestre? Direis que é horrível, que merece ser expulso. Pois bem, assim ocorre com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos. Ele ergue contra seu mestre a enxada que lhe foi dada para limpar o terreno. Terá assim direito ao salário prometido ou merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Ele o será, não há dúvida, e carregará consigo existências miseráveis e repletas de humilhações, até que se curve diante dele a quem tudo deve. Então, vou parar aqui no primeiro parágrafo para a gente poder conversar um pouquinho e para a gente perceber o quanto que é fácil o ego crescer quando a gente está falando sobre inteligência, poder, aquisição de conhecimento. E aí o Espírito vem trazer para a gente aí essa chamada de atenção, porque ele nos conta que nosso saber, a palavrinha que eu pedi para a gente anotar, ele é limitado, ele não é ilimitado como a gente pensa. Então a gente só sabe até um determinado ponto. Nós não temos ainda o conhecimento absoluto de todas as coisas. O homem não conhece tudo do universo. O homem não conhece tudo das patologias que a gente tem aí o tempo todo nos atacando. O homem não conhece tudo das tecnologias e de várias outras coisas que a nossa inteligência vem desenvolvendo. Agora, a divindade, né, Deus, ele é tão bom e misericordioso que ele nos dá a capacidade de desenvolver a inteligência para que a gente busque cada vez mais e descobrindo e descortinando essas coisas e aprendendo mais sobre as tecnologias e aprendendo mais sobre o universo e aprendendo mais sobre ciência, para que a gente cada vez mais tenha uma qualidade de vida melhor. Mas ele nos dá isso para que a gente use para o bem. E muitas vezes há um desvio nessa causa. Então, ele fala bem aí para a gente, ó, mesmo supondo que sejais uma das intelectualidades da Terra, não se deixe envaidecer por isso. E depois ele vai falar também, aqui, ó, ele quis que fizesse isso para o bem de todos. Justamente porque a gente tem que entender, só voltando no supondo, para a gente não se envaidecer, a gente tem que entender que com essa inteligência relativa que a gente tem que se portar de maneira humilde perante Deus. Porque quem controla é Ele. E aqui está dizendo que se a gente se envaidece, a gente esquece que quem controla é Ele, e não nós. E aí a gente tem exemplos claros disso aí. A própria pandemia,
os desastres, né, ambientais, essas coisas que fogem ao nosso controle, né, catástrofes ambientais, a pandemia, outros tipos de moléstias, isso tudo foge ao nosso controle, por conta de uma limitação de conhecimento que a gente ainda não desenvolveu. Então, à medida que alguns homens vão se tornando intelectualmente, entre aspas, superiores, ele também vai se tornando arrogante, por conta desse ego e desse orgulho, né? Aí, um pouquinho mais no desenvolver do texto, ele vai falar sobre o ambiente em que se nasce para desenvolver essa intelectualidade. Então, no planejamento reencarnatório foi combinado o meio onde se ia nascer, né? O que seria feito. E esse desenvolvimento dessa inteligência, se estava no planejamento reencarnatório, também foi combinado que se nasceria num ambiente propício para desenvolver para que você tivesse recursos o suficiente para fazer esse desenvolvimento. E quando lhe foi confiado essa prova, né, no momento lá do planejamento reencarnatório, ele foi confiado para que a gente fizesse bom uso dele. Deus jamais permitiria que a gente fizesse um uso inadequado dessa capacidade, né? No entanto, aqui no próprio texto também diz que existe o tal do livre-arbítrio. Então, no texto se refere lá, você vai usar essa inteligência a vosso modo. Então, você pode usá-la do seu modo, mas ele complementa no texto. Você tem que conduzir aos seus irmãos a Deus. Ou seja, você tem que pegar isso que você está fazendo a seu modo, mas você tem que orientar seus irmãos. Você tem que usar para o bem, porque o combinado, ou seja, a missão é fazer o bem. E aí ele fala muito bem, conduzir no sentido de, não no sentido de impor, mas no sentido de auxiliar, né? Caso você não faça dessa maneira, né, aí o texto continua falando, existem as suas consequências. E aí ele traz o exemplo para a gente da enxada, comparando para a gente aí uma ferramenta mesmo com a ferramenta da inteligência que a gente utiliza. E falando que aquele que usa a ferramenta de uma forma errada, né, aquele que tem a aquisição de conhecimento, que tem a capacidade de criar, de desenvolver, de ajudar, de melhorar, de fazer o bom uso do instrumento que foi dado pela divindade para ajudar o próximo e também para ajudar que a gente adquira mais débitos, né, para que a gente se harmonize, vamos dizer assim, com a lei de Deus, a gente vai ter aí consequências para que a gente venha, no caso, numa próxima existência, a expiar, né? Então, a gente tem que se comprometer mais ainda. E dentro dessa questão, não há como a gente não falar da parábola dos talentos. E aí a parábola dos talentos está em Mateus e em Lucas, né? Em Mateus, no capítulo 25, versículo 14 a 30, e em Lucas, no capítulo 19, versículo 12 a 27. Só que eu não vou falar a parábola trazida por Mateus e por Lucas, não. Eu vou trazer uma versão do irmão X, que está no livro Luz Acima, é a lição 33, e o título é Lembrando a Parábola. Valéria, você podia compartilhar ela para a gente? Aí eu vou ler rapidinho aqui para a gente poder ir acompanhando. Então, assim, lembrando a parábola, ao enviar 3 servos de confiança para servi-lo em prosperidade distante, onde outros milhares de trabalhadores em diversos degraus da virtude e da sabedoria lavraram a terra em louvor de sua grandeza divina, o Supremo Senhor chamou-os à sua presença e distribuiu com ele preciosos dons. Afagando o primeiro, entregou-lhe 5 talentos, notificando: conduze contigo esses tesouros da alegria e da prosperidade. São eles saúde, riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Multiplica-os aonde fores, em benefício dos meus filhos e teus irmãos que, em situação inferior à tua, avergados aos solos do planeta a que levará as minhas bênçãos, se esforçam mais intensamente. Ao segundo servidor passou 2 talentos, acentuando:
Transporta contigo essas duas preciosidades que se destinam ao esclarecimento e auxílio do mundo a que te diriges. São ambas a inteligência e o poder. Estende esses patrimônios respeitáveis às minhas construções eternas. Ao terceiro, confiou apenas um talento, aclamando cuidadoso. Apossa-te desta lâmpada sublime e segue. É a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. Acende-a em teu campo de trabalho em favor de ti mesmo e dos seus semelhantes. Seus raios abrem acessos aos tabernáculos divinos. Em seguida, fixou os 3 colaboradores que partiram e explicou: aguardá-los-ei de regresso para as contas. O tempo correu e veio o dia em que os mensageiros voltaram à pátrio lar. O soberano esperava-o, esperançoso e feliz. Fim das saudações iniciais, o primeiro enviado adiantou-se e entregou-lhe 10 talentos, relacionando: Senhor, eis tuas dádivas multiplicadas. Deste-me 5 e restitua-as em dobro. Respeitando a saúde, adquiri tempo. Espalhando a riqueza, aliciei a gratidão. Usando a habilidade, recebi a estima. Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio. E distribuindo a autoridade em teu nome, ganhei a ordem. O teu plano de júbilo e evolução foi executado. O justo abençoou-o e explicou: já que foste fiel nesses negócios de pouca monta, conceder-te-ei a intendência de importantes interesses de minha casa. Aproximou-se o segundo e depositou-lhe nas mãos 4 talentos, informando: Senhor, recebe teus haveres multiplicados. Elevando a inteligência, obtive o trabalho. Elevando a inteligência, obtive o trabalho. E submetendo o poder à tua vontade sábia, atraiu o progresso. A tua expectativa de instrução e ajuda no meu setor de atividade foi atendida. O pai louvou-lhe a conduta e falou contente. Já que revelaste lealdade no pouco, ser-te-á conferido o muito das grandes tarefas. Logo após, acercou-se o terceiro e último servo da expedição e, desenvolvendo intacto o patrimônio que recebera, notificou: Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que me deste. Sei que és austero e exigente, que colhes o que não semeias e que ordenas por toda parte, experimentando enorme dificuldade para aguentar a carga que me puseste nos ombros e, temendo-te o juízo, escondia na terra e repondo agora em tuas mãos. Essa dádiva é um fardo difícil de carregar. Constituiu-se desagradável recordação por onde passei. Estorvou-me os desejos e de modo algum desejaria possuí-la outra vez. É impossível obter lucros ou vantagens com semelhantes obstáculos. Retoma, pois, teu estranho e insuportável depósito. O poderoso contemplou o triste e falou enérgico: servo mau e infiel, como podereis multiplicar minha bênção, se nem ao menos me deste ao esforço, se te deste ao esforço de examiná-la? Como iluminar o caminho, se mantiveste a lâmpada apagada? Tua ociosidade transformou algumas gramas de serviço benéfico em várias toneladas de angústia que doravante pesarão sobre ti. Criastes fantasmas que nunca existiram. Multiplicastes preocupações e receios que te levaram a gritar e espernear como simples tolo no avançado círculo de minhas obras. Por fim, atiraste o tesouro ao pântano do desespero e da revolta. E vens comentar o temor e o zelo que minha presença te infunde quando foste tão somente preguiçoso e insensato. A dor era a tua oportunidade sagrada e única de iluminação ao próprio caminho, para que tua claridade amparasse os companheiros de luta regenerativa e salutar.
Repeliste o dom que te confiei. Volta, portanto, a sombra e a desesperação que abraçaste. E o servo, que se perdera pela imprevidência e pela inconformação, somente entendeu o sublime valor da lâmpada do sofrimento quando se viu sozinho e desamparado nas trevas exteriores. É uma mensagem do irmão X. Pode tirar, Valéria? Obrigada. E eu gosto muito dela, porque ela traz para a gente aí exemplos bem interessantes e principalmente aí fala da inteligência, né? Fala que com a inteligência ele desenvolveu o trabalho. E é o que a gente está falando desde o início. Quando a gente amplia a nossa inteligência, a gente precisa trabalhar para que a gente amplie também a outra asa da moralidade. Então, quando ele fala desses talentos aí, eles são talentos que não são iguais para todos, que são entregues conforme o patamar evolutivo e a capacidade de desenvolvimento de cada um deles. E também conforme a sua necessidade para que eles desenvolvam, né, esse progresso que se faz necessário neles. Então, por exemplo, esses dons que foram distribuídos são, primeiro, se a gente for pensar em bens materiais, o corpo físico foi nos dado, né, como um talento. Aí a gente pode pensar em dinheiro, em família, doença, saúde, emprego, escola, em tudo isso. Já no campo espiritual, a gente também recebe alguns, que são a inteligência, as qualidades morais, né, os nossos conhecimentos de vidas pretéritas, as nossas vocações, e isso tudo vai sendo colocado no pacote para que a gente trabalhe e para que a gente multiplique esses dons. Então, quando a gente usa esses talentos, esses dons, em favor próprio, mas também em benefício do outro, a gente vai evoluindo com mais naturalidade e vai gerando esse equilíbrio e paz, e esses talentos vão sendo multiplicados naturalmente. Mas quando a gente usa isso apenas para satisfazer os nossos desejos pessoais, nossa vaidade, nosso ego, a gente vai, de alguma forma, né, deixando de atender o bem, ou de fazer bem ao próximo e causando algum tipo de sofrimento, ou omitindo algum tipo de situações, aí não tem jeito. Aí a gente cai lá na parábola dos talentos de novo, no finalzinho delas, quando fala que aí haverá prantos e ranger de dentes, né? Porque não adianta, a gente sabe, conforme a doutrina espírita, que a gente vai precisar fazer um resgate. E aí exigirá um esforço muito maior do que a prova atual que a gente está aí, né, falando e exemplificando. No livro Parábolas Evangélicas, no item Parábolas do Rodolfo Caligares, ele vai falar assim: todo aquele que faz jus e corresponde à confiança do Senhor receberá auxílio e proteção para que possa aumentar as virtudes que possui. Mas aquele que não se esforça para acrescentar coisa alguma, vai receber da misericórdia divina. Então ele espiará futuras reencarnações, né, de sofrimento, de preguiça, de má vontade, tudo por conta de não utilizar bem os recursos que foram emprestados pela divindade para que ele pudesse se desenvolver. Então, essa distribuição dos talentos, se a gente for pensar, Deus dá essas qualidades e nos oferece os meios para que a gente desenvolva. E quando a gente pensa nos servidores ali, a gente também vai entender que os dois primeiros, eles usaram de responsabilidade, de bom senso, né, trabalharam e se dedicaram para que pudesse prosperar. Já o terceiro, por medo, por culpa, por imaturidade, né, por inibição, ele não soube utilizar de forma adequada aquela concessão celeste que lhe foi dada ali, aquela oportunidade. Então, essa parábola era muito pertinente com a mensagem do Ferdinando, porque mostra para a gente claramente esse presente divino que a gente ganha. E mostra também claramente o respeito que a divindade tem com o nosso livre-arbítrio. Ele respeita a nossa imaturidade, embora a gente saiba das consequências. Ele entende que cada um tem seu tempo. Ele entende que cada um tem sua limitação. Ele entende que um vai dar conta de um talento, de 2, ou de 5, ou de 10. Então, ele coloca em nossas mãos esse recurso e nos direciona para que a gente consiga multiplicá-los, ou que a gente enterre, né? No entanto, a gente sabe que, em algum momento, a gente vai ter que desenterrar esse talento, ou não enterrar e fazê-lo prosperar, porque viver do ócio não dá. E aí, na questão 564 do Livro dos Espíritos,
A pergunta vai ser assim, ó. Haverá espíritos que se conservem ociosos e que em coisa alguma útil se ocupem? E aí os espíritos vão responder assim: ah, mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento e depende do desenvolvimento de suas inteligências. Há certamente como há homens que só vivem para si. Para eles, porém, essa ociosidade, cedo ou tarde, há de acabar, porque eles vão sentir a necessidade de se tornarem úteis. Então, é um processo de evolução e de amadurecimento também, né? Para que aquele que enterrou o talento, ele saiba que ele precisa prosperar com esse talento. E vamos ler aqui o finalzinho da lição, para a gente poder ir partindo para o encerramento. A inteligência é rica de méritos para o futuro, desde que bem empregada. Se todos os homens talentosos dela se servissem conforme a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para eles próprios. O homem abusa de sua inteligência, como de todas suas outras capacidades, e, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe tirar aquilo que lhe deu. Então, a inteligência ela é cheia de méritos, né, para quem sabe servir conforme a vontade de Deus. Servir, né, como está bem dito aqui no texto, é um atributo do homem inteligente na Terra. Servindo os nossos irmãos, nós estamos servindo a Deus. E o evangelista Mateus vai nos dizer, né, que todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servo, ou seja, melhor servir do que ser servido. E aí também ele vai dizer lá no capítulo 25, né? Pois eu tive fome, vocês me acolheram, necessitei de roupa, vocês me vestiram, tive sede, vocês me deram de beber, estive enfermo e vocês me visitaram, vocês me cuidaram de mim, né? Estive preso e vocês me visitaram. Então, tudo que vocês fizerem a esses menores irmãos, a mim o fizeram. Então, esse é o exemplo que Jesus nos dá do uso dos recursos que nos foi confiado. Servir aos nossos irmãos é servir a Deus. Servir ao próximo é servir a Deus. Então, usar da nossa inteligência a serviço do outro é utilizar essa inteligência como a missão, né? Fazendo um paralelo dessa missão com a ferramenta que temos, né? Com essas duas questões, a gente pode perguntar assim: como está a minha relação com Deus? Como estão as leis de Deus em mim? Eu estou fazendo o uso correto dessa ferramenta ou estou deixando essa ferramenta enterrada? Essa ferramenta ociosa, como diz na parábola. É importante a gente pensar a respeito disso de tempos em tempos, porque, obviamente, a gente não vai conseguir uma constância. A gente vive num interstício. Mas pelo gênero de prova que a gente escolheu antes de reencarnar, né, a gente vai vendo e vai enxergando todas as ferramentas que são oferecidas para que a gente desenvolva essas questões e compreenda essas questões em nós. E aí a gente vai observando aí as pessoas que aparecem, que nos ajudam a cumprir essas missões, né, que são os nossos familiares, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos amigos de grupo espírita, e todas as pessoas que nos rodeiam. E ao invés da gente agradecer porque temos esses recursos que foram nos dados para a gente se desenvolver, para que a gente consiga aumentar nossa capacidade intelectiva moral, a gente se queixa, a gente reclama. A gente reclama do pai, do companheiro ou da companheira, a gente reclama do trabalho, reclama do colega de trabalho. E a gente faz essas queixas o tempo todo, sem se lembrar de que eles são ferramentas. Então, projetamos, né, esses fracassos nossos sempre no outro. A gente vai projetando no outro. Eu não consigo fazer isso porque meu colega de trabalho é chato. Eu não consigo fazer isso porque minha família é chata. Eu não consigo fazer isso porque minha vizinhança é um terror.
E essa projeção, ela é um perigo. Por quê? Porque quem tem que se melhorar, quem tem que se conhecer, naqueles 3 itens que eu falei, sou eu. Quem tem que se desenvolver sou eu. Quem tem que dar conta da minha missão sou eu. O outro também. Mas aí é uma questão do outro. Eu tenho que dar conta da minha missão primeiro e, de alguma forma, dar um jeito de ajudá-lo, né? Então, assim, quando a gente pensa em assumir essa missão, a gente tem que começar a pensar também nesses companheiros que nos ajudam. Então, está tudo em nossas mãos. Jesus fala, né? Se alguém lhe ferir a face direita, ofereça a face esquerda, para a gente não reagir negativamente. Ele fala, né? Perdoe 70 vezes 7 vezes, exercite a paciência, se equilibre, desenvolva a inteligência emocional, amplie sua capacidade de entendimento, de tolerância, de pensar nos outros, vai trabalhando isso. Então é preciso que a gente entenda cada vez mais que para a gente entender a missão do homem inteligente na Terra, a gente tem que pensar como espírito imortal. A gente tem que pensar mais além. A gente tem que pensar lá na frente. Porque existe uma inteligência espiritual também, que não tem nada a ver com religiosidade, mas sim com a capacidade de autoconhecimento e de autocontrole. Aí, lá na questão 919, ele sugere para a gente fazer uma reflexão íntima, e essa reflexão íntima, ela precisa que seja feita de uma forma corajosa para que a gente enfrente cada vez mais os nossos monstrinhos internos, para que a gente trabalhe o nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo, mas de forma verdadeira. Porque só assim a gente vai conseguir desenvolver a inteligência que a gente precisa para que a humildade se faça presente em nós. Então, temos que prestar atenção nas decisões que a gente toma na vida. A intelectualidade, ela precisa crescer. O estudo do evangelho é importantíssimo para isso, gente. Porque à medida que a gente vai estudando o evangelho, que a gente vai cumprindo as leis de Deus e que a gente vai seguindo Jesus, a gente já vai dando os primeiros passos para a gente vencer todos esses desafios. E para a gente começar a enxergar em nós e se autoconhecer. Então só depende da gente. Só depende da gente. Para a gente finalizar, na questão 860 do Livro dos Espíritos, traz uma frase assim para a gente na resposta. Para fazer o bem, como é seu dever e único objetivo na vida, ele, né, o Espírito, pode impedir o mal. Então, fazendo bem, a gente vai se melhorando. Ninguém consegue realmente ser grande quando não aprendeu ainda a ser pequeno. Ninguém consegue realmente ser grande quando ainda não aprendeu a ser pequeno. Tá? Para a gente finalizar, eu só vou ler um poemazinho do livro Tocando o Barco. Ele é psicografado pelo Chico e é do Espírito Emmanuel. E a lição 23, isso é da lei de Deus. Tolera construindo todo o bem que puderes. Não exija dos outros dons que ainda te faltam. Erros dos companheiros poderiam ser nossos. Aceita as provações por exames de fé. Trarás contigo a paz que fizeres nos outros. Temos sempre o que damos. Isso é da lei de Deus. Então, agradeço a todos. Muito obrigada pela oportunidade e obrigada, Adriana.